Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Arquitetura mais Futebol. Nós vamos falar do estádio do Atlético Paranaense. Isso mesmo. Nessa série nós já passamos aqui por uns 11 ou 12 times aqui da Série A, Campeonato Brasileiro. Vou deixar para você a playlist aqui e hoje nós vamos falar exclusivamente da Liga Arena. E olha só, esse estádio que é do Atlético Paranaense, ele tem história para contar muito ali, ó, antes. Então, eu vou puxar ali a história de antes, mas também de forma bem rápida e prática, porque eu não quero enrolar aqui nesse vídeo. É o seguinte, ó, eu vou falar o que o Atlético planeja até 2030. Mas antes eu pego sobre a situação atual do estádio, quais foram as reformas realizadas, como que é o entorno do estádio, a estrutura, a arquitetura, pontos positivos, pontos negativos e o que você provavelmente vai querer saber aqui é o que? Até 2030, o que tem de planejamento para esse estádio aí do Atlético Paranaense, lembrando que esse é um estádio interessantíssimo, por isso que ele está aí na lista entre os primeiros que foram lançados, justamente porque ele tem um conteúdo muito valioso e você vai perceber isso aqui ao longo do vídeo. Eu vou colocar imagens, você não vai ficar só me vendo aqui, você vai ver imagens, vai ver todo o contexto aí certinho. Lembrando que eu vou pegar pontos aí que são interessantes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal, dê uma curtida. Aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias, tá bom? E temos também a área de membros, onde as pessoas podem só ver os benefícios aí, pode comentar, pode poder também participar de enquetes. Então, se tiver interesse, basta você fazer parte aí dos membros e bora lá pro vídeo que eu tenho muitas coisas interessantes para falar aqui com você hoje. A história da Baixada é uma linha do tempo da evolução construtiva no Brasil. O local conhecido originalmente como Baixada do Água Verde abriga o clube desde 1914, mas o salto arquitetônico aconteceu em 1999, quando quase todo o Brasil ainda jogava em estádios ovalados e distante do campo, o Atlético construiu a primeira arena padrão FIFA do país, adotando o formato retangular estilo inglês, aproximando a arquibancada do gramado. O estilo arquitetônico atual é o high-tech contemporâneo. A reforma para a Copa de 2014, liderada pelo arquiteto uruguaio Carlos Arcos, transformou o estádio no conceito de caixa iluminante. A arquitetura aqui não tenta esconder a engenharia, pelo contrário, as treliças metálicas massivas e os tirantes ficam expostos, dialogando com uma fachada translúcida. Então, o interessante aqui, que a gente pode perceber, é que sendo um dos primeiros estádios que segue o padrão FIFA e depois ele vai participar ali da Copa do Mundo de 2014 e tem um projeto de estrutura muito avançado. Só para você ter uma ideia, esse tipo de estrutura se torna muito complexa e muito difícil de fabricar para poder fazer a instalação, mas esse estádio do Atlético Paranaense, ele se torna um modelo não só aqui para o Brasil, mas sim também para o mundo, como uma forma de estrutura e um dos primeiros estádios aí realmente com a tecnologia dessa forma que foi construído aí num padrão FIFA, mas também um padrão que traz benefícios para você, que vai no estádio, você que desfruta dos jogos ali no dia a dia, porque você tem a sensação realmente de estar participando ali do jogo e na torcida você acaba gerando aquela sensação acústica e de participação e de pressão. Por isso que os jogos do Atlético Paranaense, quando joga em casa, o time se torna muito forte, porque basicamente a torcida gera sim uma pressão dentro de campo e a arquitetura ela acaba fazendo parte disso. O entorno da Liga Arena é um pesadelo logístico e um sonho urbanístico. Ela está cravada em uma zona densamente povoada entre os bairros Água Verde e Batel, áreas nobres e consolidadas de Curitiba. A restrição de espaço do terreno é severa. Não havia como criar grandes bolsões de estacionamento a céu aberto. A solução de engenharia? Crescer para cima
e para baixo. A inserção urbana exigiu a criação de uma esplanada, o Boulevard, que integra a calçada diretamente ao primeiro anel, ativando a fachada. Em dias de jogo, o trânsito sofre um impacto considerável, mas, em contrapartida, a caminhabilidade, que é o walkability dos torcedores até o estádio, é uma das melhores do país, estimulando o comércio local e o uso de transporte público. Uma coisa que a gente observa que é dificuldade de outros estádios é ativar o comércio em torno do estádio. E aqui, nesse bairro, em volta do estádio do Atlético Paranaense, esses comércios ali no entorno acabam sendo valorizados. Isso é um ponto muito forte, porque sendo um estádio que não vive apenas no dia do jogo, mas um estádio vivo, que a gente vai perceber que o estádio do Atlético Paranaense ele funciona também outros dias ali fora dos dias de jogos, isso melhora o comércio e melhora também, de certa forma, a valorização desses setores ali no entorno que estão ali do estádio. Isso traz uma valorização bem legal para a região. A Liga Arena nunca parou no tempo, é uma obra de constante retrofit. Fase 1, 1999. Construção de 3/4 do estádio no formato de arena. Fase 2, 2009. Conclusão do anel inferior. E fase 3, 2012 a 2014, para a Copa do Mundo, a grande intervenção estrutural. O estádio foi praticamente refeito em sua superestrutura para suportar a nova capacidade. E aqui entra a sacada. Eles não demoliram as arquibancadas de 1999, reforçaram as fundações e criaram pórticos de concreto para sustentar as novas arquibancadas superiores. Um excelente exemplo de otimização de custos e reaproveitamento estrutural. Fase 4, a atual. Modernizações focadas em tecnologia e number rights, liga, implementação de biometria 100% facial, internet 5G e iluminação cênica de LED. Então aqui eu vou fazer uma explicação que é importante, que o estádio, olha só, quando você vai fazer uma construção, uma ampliação em um estádio, normalmente a opção é sempre o quê? Vamos demolir o que é antigo e fazer novo. Mas olha só, a primeira construção do estádio do Atlético Paranaense, ela foi muito bem feita, a ponto de apenas fazer os reforços e você conseguir reaproveitar essa estrutura. Isso mostra uma excelência na parte da engenharia. Sobre as evoluções e melhorias do estádio, o que eles fazem? Então eles têm a venda, que é o number right, que ele vende o nome do estádio, mas o Atlético Paranaense tem planos para fazer igual nos Estados Unidos, que é o que? Vender a parte interna, que é como se fosse os lados das arquibancadas. E dessa forma o clube vai fazer o quê? Vai ter uma arrecadação a mais, e isso fortalece o clube. Por quê? Porque o clube, o Atlético Paranaense, a gente pega o contexto ali, era um time que estava na Série B, depois veio para a Série A, trocou o nome, ele fortaleceu a estrutura. Então, se era antes um time que não era visto como um dos times referências no Brasil, essa mentalidade do brasileiro ela foi mudada. Hoje, quando vai jogar o Atlético Paranaense, a pessoa respeita o time, a pessoa fala, esse time é bom, esse time é legal. Ou seja, isso aí tudo foi uma mentalidade que foi mudada, desde o trabalho ali da mudança do nome, desde o trabalho da valorização do estádio, do torcedor, de tudo que foi acontecendo. E hoje o clube está sim em uma nova fase, estando ali na Série A e buscando os títulos para poder valorizar e crescer o nome, fortalecendo o nome do Atlético Paranaense entre os times que são os melhores do Brasil.
Do ponto de vista estrutural, a base é de concreto armado e pré-moldado, garantindo a velocidade de execução necessária para o cronograma da Copa. As arquibancadas foram assentadas sobre vigas pré-moldadas tipo jacaré. A pele do estádio é onde a arquitetura brilha. O fechamento lateral é feito com placas de policarbonato alveolar instaladas em brises angulados. Isso permite ventilação cruzada constante, fundamental para a dissipação térmica em áreas de grandes aglomeração. E à noite transforma o estádio em uma lanterna urbana, iluminando o entorno com as cores do clube. Vamos falar de capacidade. A arena comporta confortavelmente cerca de 42.370 torcedores, mas a grande estrela da obra é sem dúvida a cobertura e o que ela causa na acústica do local. A estrutura da cobertura apoia-se em duas vigas metálicas treliçadas longitudinais de quase 200 metros de vão livre, pesando milhares de toneladas. Elas sustentam o primeiro e único teto retrátil da América Latina. O sistema mecânico permite fechar completamente a tampa em cerca de 25 minutos. E qual é o resultado disso? O efeito caldeirão. Acusticamente, o estádio já era fechado, mas com a cobertura retrátil, o som do canto da torcida bate na estrutura metálica e volta para o gramado com uma reverberação brutal, criando uma das atmosferas mais hostis para os adversários no Brasil. Então, eu mostrei em outros vídeos de outros estádios, não vou especificar quais, mas você observa que existe uma grande dificuldade de fazer o caldeirão, o verdadeiro caldeirão. Tem estádios que a pessoa fala assim, que é um caldeirão, mas na verdade não é possível fazer porque a própria acústica não funciona. Já esse estádio do Atlético Paranaense, ele dá aula do que é ser um verdadeiro caldeirão. Você já foi no estádio? Comenta pra mim aqui se isso que eu estou falando é verdade ou é balela. Então comenta aí que eu quero saber de você que foi ao estádio, tá? Apenas você que foi. Você nunca foi, então provavelmente você não vai ter essa percepção. Mas olha só, pensa aqui comigo. Quando gera esse caldeirão, aqui o estádio do Atlético Paranaense ele dá uma aula de arquitetura e de engenharia, principalmente na parte de engenharia. Tudo ali é funcional. Então, ó, o teto ele fecha, o teto ele abre, ele consegue direcionar a acústica, ele consegue ter ventilação cruzada, ou seja, tem estádios que eu coloquei pontos positivos, que tinha uma coisa, faltava em outra. Ah não, ele tem isso, mas nisso aqui já é ruim. O estádio do Atlético Paranaense, ele é completo. Ele é completo. Na verdade, ele dá uma aula do que é realmente um verdadeiro estádio. Então, olha só o que esse estádio representa, porque ele é um modelo até para que novos estádios sejam criados no Brasil. Se tem um clube e ele quer ter um estádio, ele tem que pegar esse estádio do Atlético Paranaense como um exemplo, um modelo que funciona. E eu quero até ouvir de você que realmente ou é torcedor do clube ou não, mas você já foi lá, para você comentar se você observa essa diferença desse estádio para outros, seja aqui em São Paulo, seja em outra região. Comenta aqui que eu quero ouvir de você uma opinião sincera. E quais são os pontos positivos dessa arena? Então vamos lá. Primeiro, grama sintética. Pioneirismo nessa parte, olha só, a cobertura dificultava a insolação do gramado natural, gerando custos altíssimos de manutenção. O clube cortou o problema pela raiz, instalando grama sintética com preenchimento orgânico, fibra de coco. Custo de manutenção despencou. Segundo, otimização da receita. O estádio ele é multiuso. Por ter teto retrátil e gramado sintético, a Liga Arena pode receber um show em uma sexta-feira e um jogo do Campeonato Brasileiro ali no domingo, sem danos ao piso. A rentabilidade do ativo por metro quadrado é altíssima. Parte 3. Segurança e acessibilidade. Visibilidade de 100% de qualquer assento e sistema de biometria total, zerando cambismo e violência interna. Pontos negativos. Primeiro, gargalo de crescimento. Por estar encaixotada no meio da cidade, a arena atingiu seu limite físico. É estruturalmente e urbanisticamente quase impossível ampliar a capacidade para 50
ou 60 mil pessoas sem desapropriações milionárias e inviáveis no entorno. Segundo, tráfego intenso. A evacuação do entorno pós-jogo é complexa devido às ruas estreitas do bairro residencial. Terceiro, debate do sintético. Embora seja um sucesso financeiro, o piso sintético ainda gera resistência e críticas por parte de alguns atletas profissionais e clubes adversários quanto à biomecânica do jogo. Então, olha só, o estádio, igual eu falei para você, ele é multiuso. Então, basicamente, ele consegue ter um show na sexta, um jogo ali já no domingo. Então, o campo, ele funciona por ser sintético. Lógico que o sintético tem os pontos positivos, tem os pontos negativos. Mas colocando em questão financeira para o clube, é muito benéfico, tá bom? Muito benéfico. E os times que têm dificuldade em jogar no sintético, também, de certa forma, jogando no estádio, tem uma desvantagem porque os jogadores do Atlético Paranaense já estão acostumados. Então, isso tudo, se a gente olha, acaba beneficiando o clube e não prejudicando. Museu, restaurante e experiências. A Liga Arena não vive só no dia de jogo. O térreo, o Boulevard, funciona como centro comercial focado no clube. Eles possuem restaurantes e sports bars voltados para o interior do estádio, permitindo almoçar com vista para o campo. Embora ainda não tenham um mega museu independente aos moldes europeus, o que é uma demanda antiga da torcida, eles ativam a história do clube de forma imersiva através do Furacão Tour, uma visita guiada rentável que leva o público a áreas de imprensa, vestiários e gramado. E agora, o que você quer saber é o que será feito até 2030? O que o Atlético Paranaense tem pensado aí de crescimento para o time até 2030? Bora lá! O que esperar até 2030? O Atlético está em processo de estruturação da sua SAF, que é uma sociedade anônima do futebol. Diferente de clubes quebrados, eles oferecem um ativo infraestrutural pronto e altamente lucrativo. As previsões incluem venda de number rights internos, comercializar não só o nome do estádio, mas dos setores, como já acontece nas arenas dos Estados Unidos. Ampliação da área de entretenimento, utilizar os espaços ociosos do Boulevard para criar o tão sonhado museu interativo de alta tecnologia. E terceiro, integração digital. Com a parceria com a Liga, empresa de telecom, o estádio deve se tornar um hub de inovação, internet das coisas até 2030, oferecendo métricas em tempo real no celular do torcedor via 5G e experiências de realidade aumentada durante o jogo. A Liga Arena é a prova viva de que o projeto bom não é o mais caro, é o mais inteligente. O Atlético não tem a maior torcida do Brasil, nem a maior receita de TV, mas através de uma infraestrutura controlada, onde cada metro quadrado foi pensado para gerar receita ou economizar manutenção, do tipo de teto ao tipo de grama, eles conseguiram se consolidar entre os gigantes do continente. É a arquitetura e o planejamento servindo como base sólida para o sucesso esportivo e financeiro. Agora, me fala você o que você acha desse estádio do Atlético Paranaense. Tem alguma coisa que eu esqueci de comentar aqui, porque você sabe, eu tenho que fazer o vídeo aqui rápido, senão o vídeo fica longo e basicamente eu sei que às vezes fica uma coisinha ou outra, mas comenta aqui, vamos conversar, quero ouvir de você. Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, inscreva-se aqui no canal, tem vídeo todos os dias aqui no canal do Arquiteto e lembre-se, a arquitetura está em tudo, até no futebol.